O artigo Comunicação em Defesa dos Territórios, reflexões a partir de uma rede de rádios na Amazônia, faz parte de um recorte da minha pesquisa de doutorado, que faço pelo Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Nesse artigo, também assinado pela minha orientadora, a professora Rosane Steinbrenner, fazemos uma análise do conteúdo do jornal radiofônico produzido pela Rede de Notícias da Amazônia, que é uma rede alternativa de comunicação formada por 20 emissoras de rádio em 7 estados da Amazônia brasileira. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima. São rádios comerciais, rádios educativas, também tem uma rádio comunitária e uma rádio web. Essa rede, que já funciona há 15 anos, foi idealizada a partir de aspectos da comunicação popular e apresenta o objetivo de evidenciar as ações dos lutadores sociais da Amazônia, que, como a rede apresenta, são as populações e os agentes que vivem e desempenham ações de luta e defesa dos territórios amazônicos. Para a análise desse artigo, foram selecionados 50 noticiários veiculados no ano de 2022. Nesse quantitativo de jornais, nós tivemos 364 produções informativas, nos formatos de notícias, notas e reportagens, e também 41 editoriais. O pano de fundo do trabalho são os conflitos socioambientais vivenciados nos territórios amazônicos, a partir dos quais selecionamos os programas. Foram tomados como base, principalmente, 3 dos conflitos mais recorrentes, como desmatamento, violência e ameaças aos povos tradicionais da Amazônia. A proposta do artigo foi verificar se, diante dos conflitos socioambientais presentes na região, a atuação da rede de notícias desempenha algum papel de resistência. Com relação aos dados extraídos do levantamento, verificamos um quantitativo de produções, tanto informativas quanto as opinativas, relacionadas às questões ambientais, aos povos originários e às demais comunidades tradicionais da Amazônia, somadas abrangem quase 1/3 do material veiculado no jornal. E se a gente somar a isso também as produções sobre os conflitos de terra, a violência, e sobre a agricultura comunitária e familiar, o percentual de notícias voltadas a questões territoriais na Amazônia chega a 36%. Então, verifica-se que há uma atenção significativa voltada às questões territoriais da Amazônia presente nos noticiários. Também buscamos saber quem falava sobre esses temas, no caso, as fontes desses noticiários. Observou-se que a recorrência de fontes como lideranças indígenas e de comunidades tradicionais, representantes de movimentos populares e as instituições e organizações de apoio aos indígenas, eles se sobressaem nos noticiários. Então, mesmo sem estar no mérito deste trabalho, os discursos apresentados por esses atores, a própria presença deles sinaliza o que Torrico Villanueva indica como uma nova ideia de comunicação a partir das realidades vividas no território, inclusive a partir de posições questionadoras. Então, podemos dizer que há uma preocupação em evidenciar as vozes das populações, destacando a perspectiva dos amazônidas em ser sujeitos. Concluímos partindo da ideia de que a Amazônia é um território de disputas, tendo de um lado as populações tradicionais e de outro o grande capital, que olha a região com os olhos da exploração neoextrativista. E a comunicação se apresenta como um meio de resistência dos grupos sociais, tendo o rádio como forte aliado. E nesse sentido, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta indicadores de um movimento de resistência a partir da comunicação midiática na região, principalmente quando se observa o número de informações sobre os embates territoriais e os espaços de fala proporcionados a atores que são reconhecidamente protagonistas desses embates. O que apresentamos nesse artigo constitui uma fase inicial de observação, mas que aponta elementos que nos levam a refletir sobre a perspectiva da descolonização da comunicação em espaços de uma rede de rádios que produz e divulga notícias da Amazônia, produzidas na Amazônia e por profissionais da região.